Bom, é, obrigada, a Diava agradece a presença dos coordenadores que puderam estar aqui com a gente. A gente vai falar um pouquinho sobre a nova edição do programa Prodisciplinas. Eu acho que a maioria de vocês já conhece o Prodisciplinas, mas o Prodisciplinas é um programa que ele ocorre todo semestre, que tem o objetivo de fazer essa divulgação da necessidade docente das unidades para que outras unidades possam atender, se tiver disponibilidade. Então, o programa Prodisciplinas, os docentes que participam do programa Prodisciplinas, eles têm, segundo o regimento, o regulamento do programa, algumas vantagens em alguns editais. Eu acho que até mesmo nesse edital agora da pesquisa que saiu, se não me engano, ele tem uma pontuação diferenciada para os docentes que participam do programa Prodisciplinas. O objetivo dessa nosso encontro é só algumas orientações sobre o programa, não tem nenhuma alteração para aqueles que já estavam como coordenadores na edição anterior, mas basicamente, para quem ainda não conhece, o programa Prodisciplinas, ele tem esse objetivo, né, de incentivar a colaboração entre as unidades e os campos, para ministrar as demandas das disciplinas quando a unidade ou quando o campo não tem o docente, para aquela área da disciplina. Tem a resolução Consul de número 287, de 10 de julho de 2021, que ela normatiza o funcionamento do programa. Então, ela diz o que os benefícios do docente que participa, como é que ele funciona. Mas, basicamente, o Prodisciplinas é esse programa para que a gente possa fazer essa colaboração entre unidades e campos. Ele tem um fluxo que a gente divide em duas partes. Essa primeira, que já começou hoje, que é a fase 1 do diagnóstico, que é o levantamento das necessidades. Nesse momento, a Proplan encaminha um formulário para levantamento das necessidades dos cursos dos institutos e campos da UFOPA. Então, acho que vocês já receberam, daqui a pouco eu mostro novamente o formulário, que é um formulário simples, onde devem ser indicados a disciplina, a turma e a necessidade, qual é o instituto que necessita daquela disciplina. Depois disso, os coordenadores de curso da UFOPA preenchem o formulário, indicando as disciplinas que necessitam de docente nos seus cursos, né? Que é essa etapa que começou hoje. Depois tem a fase 2, que a gente chama de fase de indicações. Nesse momento, a Proplan recebe e consolida as listas e encaminha todos os coordenadores, novamente, através de formulário, para indicação de quais professores estarão disponíveis para assumir as disciplinas elencadas. Então, nesse momento, vocês estão cadastrando as disciplinas e daqui a 2 semanas, a gente vai consolidar as demandas que foram enviadas e vamos enviar novamente um outro formulário, mas agora para indicar, onde cada coordenador vai poder indicar o docente que pode vir a atender aquela demanda. E, posterior a isso, a Proplan divulga o resultado do Prodisciplina para que os coordenadores realizem a alocação dos docentes. Então, basicamente, esse trabalho da Diava e Proplan é fazer esse levantamento de necessidades e depois a divulgação para que seja indicado os docentes e depois a gente publica o resultado, tá? Aí a gente gosta de ressaltar isso, que nessa fase de contato e alocação, isso aí já é direto entre os coordenadores e os docentes. O contato com os docentes para troca de informações após o resultado do programa deve ser feito pelas coordenações de curso. Então, a gente encaminha para vocês o resultado, mas esse contato, essa verificação do horário que o professor tem disponível, do período que ele pode ministrar a aula, aí isso já é feito entre as coordenações de curso e os docentes. E aí, como fazer, né, que essa fase de diagnóstico? Já foi encaminhado para vocês, e a gente vai mandar essa apresentação também, o link dos formulários para fazer as indicações. Tem o link para a sede, né, onde as unidades vão preencher, e tem o link dos campos, onde os campos vão preencher a necessidade deles. Depois, para a fase de indicação, a gente vai enviar esse formulário. Esse formulário, se vocês clicarem agora, ele ainda não está completo, aí falta justamente a listagem das disciplinas que tem necessidade. Essa a gente só vai conseguir fazer daqui a 2 semanas, quando vocês finalizarem o processo de indicação de necessidade.
E aí todos vão poder acompanhar essas indicações por meio da página da Proplan, Programas e Projetos para Disciplinas. E ali tem todas as informações. E aqui o mais importante, que é o nosso cronograma. Hoje, a nossa reunião, né, agora às 15 horas, o período para indicação da necessidade dos cursos começa hoje e finaliza dia 19. Por que finaliza essas 2 semanas? Né? Porque a gente olha para o calendário acadêmico e verifica os períodos do calendário acadêmico. Então, a gente viu lá no calendário acadêmico que já abriu, desde 28 agora de abril, o período de cadastro de ofertas, né, no SIGA. Então, só que é uma janela até grande esse semestre, né, de 28 de abril a 21 de junho é permitido o cadastro de disciplinas e docentes. Então, a gente precisa fazer para disciplina nesse período para que vocês consigam fazer o cadastro dos docentes para as disciplinas. Então, de 9 a 19 de maio, agora 2 semanas, na verdade 10 dias, né? Não são 2 semanas, para que vocês enviem as necessidades de docentes. Depois, no dia 22 de maio, a gente vai fazer a consolidação. Então, na verdade, se vocês enviarem até o dia 21 de maio, a gente já consegue incluir. Porque no dia 22 de maio, a gente vai consolidar e enviar para vocês e dizer, olha, está publicado aqui a lista das necessidades. E aí a gente vai enviar para vocês o formulário de indicação. Nesse formulário de indicação, vocês vão ver as disciplinas que precisam de docente e fazer a indicação. Aí, esse período de indicação, ele está no período de 23 de maio a 8 de junho. Então, de 23 de maio a 8 de junho, vocês podem ir lá e indicar os docentes. No dia 9 de junho, a Proplan vai encaminhar o resultado. As disciplinas que foram atendidas com docentes indicados. E aí tem esse período que vai ficar ainda de 10 de junho a 21, para que seja feito o contato e o cadastro dessas disciplinas no SIGA. Então, nosso deadline é aqui 21 de junho, porque vem lá do calendário acadêmico, que diz que se encerra o período para a criação de turmas, né? Exceto tutorias. Certo. E aí, continuando, vou botar aqui algumas informações importantes. Isso aqui é mais direcionado para os campos e para os docentes que irão ministrar disciplinas nos campos da instituição. O programa para disciplinas, ele custeia esse deslocamento do docente da sede ou de outro campus para o campus onde há necessidade da disciplina, mas algumas regras para esse custeio, né? Apenas uma viagem de ida e uma viagem de retorno do docente. Viagens adicionais deverão ser custeadas com recursos do funcionamento da unidade de campo ou do docente. Então, se um docente vai ministrar uma disciplina em um campus, a Proplan vai fazer um aporte financeiro ao campus, mas considerando apenas uma viagem de ida e uma viagem de volta. O ressarcimento da viagem será custeado conforme abaixo. Existe um valor que é o custo da passagem, né, do docente, desse valor de ida e volta, e aí a gente já colocou também na tabela o valor desse ressarcimento da viagem, ida e volta de acordo com o campus de origem, né, que a gente está considerando que é a saída de Santarém para um dos campos. As diárias serão pagas de acordo com a carga horária da disciplina. Então, nesse semestre, a gente já está deixando como é feito o aporte, deixando claro, né, como é feito o aporte pela Proplan aos campos. Uma disciplina de 45 horas é feito um aporte de 15 diárias para custeio dessa viagem. Uma disciplina de 60 horas, 20 diárias, e uma disciplina de 75 horas, 25 diárias, para que o docente possa permanecer esse período no camping. Os aportes eles serão feitos somente para as demandas registradas via pró-disciplinas, conforme o cronograma estabelecido. Então, a gente pede que todos os acordos sejam feitos via pró-disciplinas, mesmo que um coordenador de campo já conhece o professor, e aí já entrou em contato com ele, e ele já disse que vai ministrar a disciplina, mesmo nessas situações, a gente pede
que seja informado no formulário, tanto a demanda e depois a indicação do docente, para que a gente possa fazer esse mapeamento e possa fazer esse aporte aos campos que vão receber os docentes. Qual é o valor da diária? O valor da diária do docente, se eu não estou enganada, ele está no valor de R$ 300 e alguns centavos, R$ 300,20, algo assim. Mas é R$ 300 e uma fraçãozinha de centavos. Para os campos que fizeram solicitações para 2023.1, solicitamos realizar novamente pedidos revisando e considerando as alterações decorrentes da contratação de docentes substitutos. O que acontece? Essa informação vale mais também para os campos. No início do ano, no Prodisciplinas anterior, a gente pediu que os campos fizessem, já apontassem também a necessidade de 2023.1, porque a gente precisava fazer uma prévia do orçamento do ano, quanto seria necessário para fazer de aporte. E aí a gente solicitou que a sede fizesse somente 2022.2 e que os campos fizessem 2022.2 e 2023.1. Mas, durante esse semestre, a gente sabe que aconteceram concursos, e aí esses concursos para substitutos também aconteceram para alguns cursos aqui da sede, mas principalmente para os campos, a gente vai pedir para que vocês preencham novamente a demanda. Os campos vão dizer, mas a gente já preencheu no início do ano, só que como a gente vai precisar, a gente entende que precisa ser revisto aquilo, porque foi feita uma demanda ainda, talvez sem considerar a entrada dos docentes substitutos. Então, aí a gente vai pedir para vocês preencherem novamente, agora já considerando os docentes substitutos, né? Então, pode ser que diminua a demanda, ou então que disciplinas que vocês não estavam solicitando, agora vão solicitar, porque acho que vocês, se não solicitado, vão ser atendidos pelos substitutos. Então, devido a essa contratação que a gente acredita que ocorreu, isso, aí o Fábio está perguntando, essas demandas agora só está valendo para 2023.1? Sim, só para o semestre 2023.1, porque quando for no final dele, aí a gente lança novamente para o 2023.2. São as demandas agora para esse próximo semestre, que vai começar agora em agosto e finalizar em dezembro. Só que os campos têm essa diferença, que eles já tinham nos mandado uma demanda no início do ano. E a gente está pedindo para mandar novamente, porque, como houve o concurso, a gente acredita que deve ter havido alterações. E a sexta, recomenda-se que solicitações para disciplinas optativas que envolvam deslocamento de docente ocorram somente para turmas com demanda de mais de 15 alunos, salvo as sessões devidamente justificadas. Então, para aquelas disciplinas que são optativas, não são obrigatórias, e que envolva deslocamento de docente, ou seja, vai ser atendido por um docente daqui da sede para um dos campos, ou de um campus para o outro, a gente pede que ela seja ofertada, mas quando a gente tem uma turma maior. No caso, a gente está colocando esse número de 15, mas aí a gente sabe que existem exceções, existe uma turma pequena que está para se formar. Se for esse caso, justifica. Tá? Mas, se não, a gente orienta que essas solicitações para disciplinas, isso só para as optativas, gente, não é para disciplina obrigatória, não. Só para disciplinas optativas, para olhar o número de alunos que serão atendidos por essa disciplina. E aí a gente colocou alguns links importantes aqui na apresentação, né, o calendário acadêmico e o documento de orientações do Prodisciplinas. Deixa eu só compartilhar aqui essa janela rapidinho. Esse aqui, gente, é o formulário para solicitar disciplinas da sede. Então, eu sou coordenador de sou coordenador de um curso que fica aqui na sede de Santarém, eu vou usar esse formulário, que tem o link que já foi enviado para vocês, aí vocês vão informar o instituto, e aqui, por exemplo, vocês vão informar o instituto, aí vocês vão dizer o nome do responsável pela solicitação, no geral vai ser o coordenador do curso, mas a gente sabe que algumas vezes quem preenche pode ser a coordenação acadêmica, então a gente pede para a pessoa responsável se identificar, dizer o ano da turma para qual a disciplina vai ser ofertada, né? O curso para qual a disciplina vai ser ofertada, nesse caso aqui está aparecendo, como eu escolhi IEG, só aparece aqui os cursos do IEG, né?
O código da disciplina que necessita do docente, o nome da disciplina, escreva, e caso a hora da disciplina, a quantidade de carga horária da disciplina, o turno que ela vai ser ministrada, que aí fica mais fácil até para os outros coordenadores verificarem, e a indicação dos docentes, né? Sugestão de indicação de docente para a pró-disciplina, nome instituto. Esse aqui, por que a gente colocou essa solicitação, né? Em alguns casos, a gente sabe que o coordenador de curso, ele já fez um contato com o professor, ou então tem um professor que é acostumado a ir lá ministrar aquela disciplina, então aqui ele já vem e já coloca a indicação dele, para que quando o coordenador de curso desse professor que ele indicou veja, se o professor tiver espaço e tempo para poder contribuir, tiver de acordo, aí ele já, nessa fase de indicação, ele pode indicar. Agora, se não tiver, não é obrigatório, não. Não tem ideia de quem pode administrar a disciplina. Deixa em branco, porque ele não é um campo obrigatório. A ementa da disciplina. Se vocês tiverem também a ementa da disciplina, é bom informar, porque às vezes o professor ele vê o nome da disciplina, mas ele fica na dúvida se ele pode administrar aquela disciplina ou não. Então, com a ementa fica mais fácil, no momento da indicação, verificar se ele pode administrar ou não. E aí, enviar o formulário, e fazer essas indicações até o dia 19. Do mesmo jeito, quem é dos campos, vai poder também fazer essa indicação no formulário próprio do camping, e aí vai informar de onde é, né, qual é o campus, e aqui o curso, no caso, essa pergunta aparece para aqueles campos que têm mais de um curso. O original que eu escolhi tem sistema de informação e biologia. E aí ele vai dizer a turma, a disciplina, no caso, em alguns casos que a gente conseguiu fazer o mapeamento, já tem as disciplinas. Se essa disciplina, a disciplina que você quiser, não está aqui nessa, aí você indica outra disciplina e aí coloca o nome. E aí, se você indicar o turno e o período que a disciplina vai ser ministrada. Isso, gente, você pode indicação para a disciplina e você vai dizer que é uma disciplina. O turno e o período que a disciplina vai ser ministrada. E aí, da mesma forma, envia. Só fez essa deixa eu parar de que agora está na tela, né? A gente já fez essa distinção dos formulários para ficar mais fácil organizar aqui, para já aparecer o curso correto, para vocês não precisarem digitar tudo, tá? Mas é isso, é fazer isso até o dia 19. Aí aqui, no site da Proplan, tem o projetos, pró-disciplinas. Aqui tem todas as informações sobre pró-disciplinas, tem um guia também, que é basicamente essa apresentação aqui no formato de guia do que foi feito, todos os links, essas observações importantes, tudo na forma de documento, que vocês também podem consultar. E qualquer dúvida também no preenchimento, nesse período, podem mandar um e-mail para jave.proplan, que a gente está disponível também para fazer orientação do Pró-Disciplinas. Então, basicamente, agora, de 9 a 19, é fazer esse cadastro das demandas de vocês. Aí, no dia 22 de maio, a Proplan vai mandar um outro formulário para que seja feita a indicação. Esse outro formulário vai para todos os coordenadores de curso, para que seja feita a indicação. E aí, no dia... Até eu já esqueci o cronograma aqui, mas quando for no dia 9 de junho, é divulgado o resultado do Pró-Disciplinas. Deixa eu ver aqui se tem pergunta aqui no chat. Essas demandas só estão valendo para 2023.1, confere 2023.2. Essa aqui eu já respondi, somente 2023.1. No final do semestre de 2023.1, a gente vai pedir novamente para 2023.2. A Marcela perguntou, as disciplinas precisam ser obrigatoriamente blocadas de forma corrida, então, 1, 2 ou 3 semanas, certo? Elas
elas precisam ser blocadas no sentido de que o deslocamento que é do docente, que é pago pela Proplan, ele vai custear uma ida e uma volta do docente, né? Caso tenha um outro acordo com o docente, que ele vai precisar ir 3, 4 vezes em períodos distintos, aí esse custeio dessas passagens a mais dele, vai precisar ser feito ou pela unidade ou pelo próprio docente. Então, o valor aportado pela Proplan é no formato de disciplina blocada, né? Uma ida, uma volta e as diárias. Mas, se tiver algum outro acordo, só consegue ir 3 se ele for 4 vezes lá durante o semestre, em períodos distintos. Aí, a questão é que essas idas e vindas dele não são cobertas pela Proplan, no aporte, né? Somente uma ida e uma volta. Tem mais alguém com a mão levantada? Eu acho que eu vi a professora Kézia. Kézia. Tudo bom? Tudo Boa bem. tarde, eu sou professora do curso de coordenadora do curso de gestão ambiental. E no lançamento passado do Prodisciplina, os professores individualmente poderiam preencher. Dessa forma, agora só os coordenadores, você entrava lá no site do Prodisciplina, no domínio, individualmente todo mundo via, quem quisesse enviava um e-mail, eu não lembro exatamente, mas tinha somente o aval da chefia imediata. Mas, assim, você que preenchia, salvo me engano. Não, assim, o formulário, a gente orienta que seja preenchido pelo coordenador de curso. Agora, se o coordenador de curso, ele quiser divulgar para os professores dele, porque a gente vai divulgar, quando terminar esse período até o dia 19, a gente vai ter um mapeamento das necessidades. Aí o docente ele pode ir lá olhar realmente as disciplinas e verificar, eu me encaixo naquela. Só que a gente pede sempre que a indicação seja feita pelo coordenador do curso, ou que pelo menos tenha a anuência do coordenador de curso, para que não ocorra a situação do docente se compromete com uma disciplina em outro curso e o coordenador do curso dele precisando dele aqui. E nem sabe que ele se indicou para outra, né? Então, a gente prefere que a gente orienta que seja centralizado no coordenador de curso para que ele tenha a ciência disso, né, e concorde que o docente ele vai ministrar. Agora, quando tiver a relação das disciplinas, a partir do dia 22 de maio, a gente até orienta mesmo para os coordenadores de curso divulguem para os seus docentes, para que eles, se eles tiverem necessidade ou se eles quiserem participar do programa, desde que, só que a gente sempre orienta que tenha a doença do seu coordenador de curso, para evitar problemas. Né? Só mais uma última, o Daniel também está com a mão levantada. Se ele estiver em período de férias, ele não recebe diária, né? Não, ele não pode. Então, tem que ser no período tem regular. Que ser isso, tem que ser no período regular mesmo, para que ele possa receber diárias e passagens. Ao contrário do PAFON, né, que era diferente. E aí, aí volta de novo também a importância que o coordenador de curso saiba disso e tenha anuência, porque ele também vai precisar saber o período que o docente vai estar fora. Então, a gente sempre orienta os coordenadores de curso que conversem também com os docentes que vão participar do Prodisciplinas, para que ele também faça a reposição das aulas nas disciplinas que ele está aqui na sede. No caso de um docente que é da sede e vai participar do Prodisciplinas em algum dos campos da instituição, então, para ver esse período, para que oriente o docente, para que ele faça a reposição aqui também, para a gente evitar problemas também aqui na... O cigarro não deixa, ele choca o horário, a gente é obrigado a... Quando todo mundo cadastra, então ele mesmo já faz esse filtro. Já faz esse filtro, para não bater, né? Isso. Obrigada, Carla. Nada. Daniel? Boa tarde a todos. Só uma sugestão e uma pergunta, né, na verdade. A pergunta é, depois que passar pelo processo, como já aconteceu semestre passado, está acontecendo agora, né, esse semestre, na verdade, como faz para vocês saberem que nós utilizamos o professor? A gente manda um e-mail dizendo, olha, porque às vezes teve no semestre passado professor que se indicou, mas não pôde pegar por causa do que tinha livre de horário, né? E já emendando nisso aí, talvez alterar o formulário para não assustar o professor,
ao dizer o turno, pode deixar o que tem lá agora, mas botar mais um item, né? A combinar. A combinar, tá. Porque, de repente, eu peço, eu quero de manhã. Aí a pessoa, não vou pegar essa disciplina porque ele está pedindo de manhã. E vai que a gente consegue de à tarde, entendeu? Então, seria mais isso. Obrigado. Tá, perfeito. Essa sugestão a gente vai fazer já. E sobre a pergunta, o que a gente está fazendo que dá um trabalho, mas depois a gente está até com o projeto PIAP agora, para desenvolver um sisteminha para pró-disciplinas, né? Porque, de fato, tem uma parte manual aqui, que quando termina tudo isso, a gente olha na oferta do SIGA para verificar se ela se confirmou. Porque, para poder saber, para poder montar a listagem dos docentes que efetivamente participaram, né? Estou até compartilhando aqui com vocês a tela, deixa eu ver se vai abrir. Para montar essa lista aqui, que aqui, se vocês olharem aqui, listagem com indicações para pró-disciplinas. Cada lista de docentes que participaram do pró-disciplina 2022.1, cada uma dessas a gente lança essa lista, né, dos docentes que participaram, só que para fazer a lista, a gente olha a oferta do SIGA, para verificar se todas aquelas indicações que foram feitas, de fato, foram ofertadas, porque às vezes existe isso mesmo, daquela indicação não se confirmar na hora que conversou com o coordenador, não deu certo, ou tiveram mais de uma indicação de docente para a mesma disciplina, e na hora de conversar com o coordenador também verificou o docente que tinha mais disponibilidade para atender. Então, por causa disso, a gente olha no SIGA. Sim, se os coordenadores eles nos enviarem também quem participou, nos ajuda bastante. Mas para não dar mais essa demanda para vocês, a gente olha lá no SIGA. Mas se eles enviarem também é melhor ainda, que a gente já tenha a confirmação oficial. E o que a gente faz é olhar na oferta, depois quando finaliza, né? Quando conclui todo esse processo de oferta, a gente faz isso. Mais alguém tem pergunta sobre pró-disciplinas? Alguma dúvida? Vou colocar aqui, acho que todos que professor que participou solicitam o comprovante para qual setor. Pode solicitar para cá, para jave.proplan, mas também no site, que eu coloquei o link, é divulgado a listagem. Aí, se eventualmente também o docente participou, vou lá na listagem, que é divulgada lá nesse link que eu acabei de colocar, Proplan, programas e projetos para disciplinas, e verificar que o nome dele não está lá, também pode mandar um e-mail para a jave.proplan, que a gente faz a correção da listagem. Mas, quando conclui a oferta, a gente lança a listagem dos docentes que participaram no semestre. Que a gente lança realmente a versão final só quando conclui o processo de oferta, que a gente verifica todas as que se confirmaram. E aí, se precisar também, por exemplo, agora a gente já viu que o edital da Propit, esse de bolsas, agora que está aberto, ele tem uma pontuação diferenciada. Se a Propit exigir também algum tipo de comprovante, além do que está publicado no site, também podem nos solicitar que a gente envie. Mais alguma questão? Não tem mais ninguém com a mão levantada. Fala, Oi, Kézia. Que no nosso caso é só uma disciplina. Uhum. Período. Aí não apareceu nada quando eu enviei, é assim mesmo? Eu enviei, não apareceu nenhuma mensagem dizendo assim, foi enviado seu formulário com sucesso. Ele só recarregou o formulário para outro? Ele só recarregou e voltou à página inicial. É isso que ele está fazendo mesmo. Ele recarrega para que... porque como tem várias demandas, aí só para agilizar o processo, a gente está recarregando logo o formulário. Tá bom. Tá. É porque ontem eu tentei e não consegui, aí eu fui ver que abriu hoje, né, para cadastrar. Então tá certo, porque eu não estava conseguindo. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Então, gente,
qualquer, não tem mais nenhuma mão levantada. E assim, já também a gente entende que esse processo, para quem já participou do anterior, ele é semelhante mesmo, muito parecido. Mas qualquer coisa, podem mandar um e-mail para java.propan@fopa.edu.br, acabei de colocar aqui, que a gente tenta... Oi, Kézia. Está surgindo agora, me desculpa. Não, pode perguntar, se é para a gente perguntar agora. Eu assumi a coordenação agora em fevereiro, e aí é a primeira vez que eu participo do ProDisciplina. Sim, não, pode coordenador. Vocês vão seguir o número de matriculados, porque nós temos problemas com disciplinas antigas, assim, que tem 4 alunos devendo, falta essa e mais uma para ele se formar, então a gente não sabe se abre ou não, entendeu? A gente poderia colocar essas situações, tem um número mínimo de alunos. A gente estabeleceu o número mínimo de alunos para disciplinas optativas. Para disciplinas optativas que envolvam custo de deslocamento do docente. Foi o único que a gente colocou a restrição, né? Então, se um campus precisa de uma disciplina optativa e tem menos de 15 alunos e o professor que vai atender é da sede, aí a gente está solicitando que, nesses casos específicos, ou justifique, se for menos que de 15, né, porque a gente sabe que tem turma finalista que chega com menos de 15 mesmo, ou que deixe, ou que aguarde para que seja no próximo semestre, né, para que não tenha turmas com menos de 15 alunos para disciplinas optativas, mas fora de sede. Né? Ok. Mas aqui na sede, não. O professor do campus pode vir, né? Se a gente não tiver na sede, alguém tiver interesse, pode vir para a sede também, né? Nesse caso, a gente vai verificar, porque, assim, a Profan, ela custeia o deslocamento do docente sede-campus, né? Porém, porque o campus ele tem uma quantidade de docentes que não atende mesmo o curso, vários cursos, né? Tem uma dificuldade maior, então a Profan custeia. Agora, esse campus sede, a gente não tem previsão de custeio. Mas se eventualmente tiver uma disciplina, aí a indicação foi do docente lá do campus, porque a gente entende que é mais difícil, porque o campus realmente, a gente sabe que eles consomem a carga horária do docente, porque tem menos docentes mesmo nos campos, aí se tiver essa exceção, aí a gente analisa. Mas, a princípio, a gente ainda não teve casos assim, né, de custear do campus para a sede. Porque a gente costuma bastante da sede para o campus. Obrigada, cara. Nada. Senhora Celeste diz, Carla, aqui na agronomia do CEJU vamos cadastrar bem no final do período, pois iremos aguardar se o professor substituto irá assumir. Então, deixa eu fazer essa pergunta aqui para todos os campos. A gente até segurou um pouquinho o lançamento do Prodisciplinas, porque a gente sabia que estava tendo os concursos. E aí, qual é o prazo para nomeação, para eles se apresentarem? É depois do dia 19 de maio? Então, tem essa situação de que pode ser que no dia 19 vocês ainda não tenham a visibilidade da necessidade completa. Tá. Então, nessas situações dos campos, a gente pode ter essa exceção de vocês podem cadastrar a necessidade da disciplina, né? E aí, qualquer coisa a gente cancela essa necessidade. Porque, de fato, a gente estava entendendo, e a gente está até pedindo para ter um recadastramento das disciplinas dos campos, porque já ia ter a contratação dos substitutos, e a gente sabe que isso vai fazer com que a demanda dos campos ela diminua em relação aos semestres anteriores, né? Mas se ainda não tiver a confirmação do docente, a gente recomenda que vocês cadastrem a necessidade, porque, assim, se é melhor indicar e depois a gente cancela do que o contrário. Mas aí vocês podem até colocar nessa observação. A projeto não convocou ainda. E eles deram expectativa, Marcela, com Celeste, dessa convocação? A intenção é que seja para o próximo semestre mesmo, né? Que eles estejam aqui. Eles estão escrevendo, mas assim,
a gente vai ter essas situações dos campos dos substitutos que, eventualmente, a gente pode ter que tratar. Sim, mas não definiram a data ainda, tá ok. Então, a gente, eventualmente, vocês podem cadastrar e depois a gente cancela as disciplinas. E indicar que ela tem previsão de substituto para ela, que já é mais uma indicação que a gente sabe que aquela ali foi solicitada, mas tem uma indicação de que não vai ser necessário, porque tem indicação de substituto. E a gente faz essa ressalva até no momento da divulgação. Ok. Obrigada. Então, agradeço a participação de todos, essa reunião foi gravada, depois eu vou divulgar, e qualquer coisa, podem mandar um e-mail para a Diab, para a gente tentar solucionar as dúvidas. Obrigada, gente. Celeste. Oi. Oi, Celeste. Celeste, Oi. eu sei as notas, eu estou esperando os alunos darem uma reclamada, ver se precisa alguma coisa de prova de... Como é? A substitutiva, tá? Tá. Então, para fechar a tua disciplina, só está faltando isso, querida. Tá, a de anatomia também? Teve alguém? Anatomia também, tá tudo lançado. Já tá tudo lançado, para eles conferirem, então... Eles têm que conferir só. Tá bom. Tá? Tá. O de anatomia tu já fez a substitutiva? Hã? A de anatomia tu já fez substitutiva? A de anatomia ainda não, por isso que eu ainda não fechei. Beleza, então eu vou falar para eles. Esperando. Tá, então eu falo para eles. Um aluno que não fez uma prova. Tá gravando a reunião ainda, eu acho. Então tá bom. Deixa eu te falar, então, eu vou falar para eles olharem e te dar um retorno. Tá joia. Tá bom? Tá bom. Ou me dar um retorno que eu passo para você.